a gente fica com o nosso coração alegre. Ele nos falou que quando 2 ou 3 pessoas, se a gente coloca, quando mais pessoas se reunirem em seu nome, que ele se faria presente. E essa reunião que nós fazemos virtual, mas com o coração ligado uns com os outros, mostra, né, essa presença de Jesus no nosso meio, na nossa conversa da noite de hoje. Pedimos a Ele, então, que nos abençoe, que essa reunião que nós fazemos sobre o seu Evangelho, que Ele nos traga, que seja Ele a nos falar e a nos ensinar nessa noite, que a gente possa ter um bate-papo à luz do seu entendimento, que Jesus possa falar ao coração de cada um de nós, que nós possamos aproveitar este momento para receber dele as orientações que ele tem para a gente, os esclarecimentos, os ensinamentos que ele possa nos trazer. Então, pedimos a Jesus que seja o nosso guia, que seja aquele que conversa conosco nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou irmão do Ideal Espírita de vocês, do Lar Assistencial Maria de Nazaré, lá em Samambaia. Já estive no Fé e Amor fisicamente, e agora estamos aqui virtualmente, reforçando toda a alegria que temos de participar com vocês dessa reunião. Eu me sinto em casa no Fé e Amor. Muitos rostos conhecidos, pessoas queridas da minha convivência. Inclusive, tem uma pessoa do Fé e Amor, o Luiz, que trabalha comigo, nós trabalhamos no mesmo departamento e a gente é colega de trabalho. E fora vocês que a gente conhece no centro. Então, que Jesus esteja conosco nessa noite e vamos falar sobre este tema que a Heloísa mencionou, que é Mateus, capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Fala de João, aquele que ficou conhecido como o Batista. Ele, então, pregava, arrependei-vos e fazei penitência, porque o dia do Senhor é chegado. E quando ele chegar, eu não serei digno de desenlaçar as suas alpargas. Eu vos batizo com a água, e ele, porém, vos batizará com o fogo do Espírito Santo. João Batista estava preparando o caminho para a chegada de Jesus, que traria a boa nova. Eu fico imaginando toda empresa que quer lançar um produto no mercado, primeiro ela faz uma propaganda a fim de que a gente comece a escutar aquele nome. Quando o produto chega, parece que aquilo ali já estava preparado, a gente já está acostumado. Então, penso eu que João Batista teve este trabalho de vir chamando as pessoas e trazendo as pessoas a atenção delas, voltando a atenção delas para a mensagem de Jesus. Para que quando Jesus chegasse e falasse a boa nova, as pessoas já estavam com o coração preparado para receber a semente que Jesus trouxe. E uma das coisas que João utilizava nas suas pregações, neste trabalho, era um chamado para o arrependimento. E esse arrependimento, que é o tema da nossa conversa, que nós vamos poder falar um pouco mais nessa noite, é nada mais, nada menos a porta que se abre dentro da gente quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, que a gente faz alguma coisa que não deveríamos ter feito. É a voz da nossa consciência que nós conseguimos ouvir. É o arrependimento. Puxa vida, não devia ter feito. Quando a gente cai em si, é este o momento em que nós percebemos que fizemos algo de errado. Às vezes fazemos algo de errado e insistimos em não perceber, insistimos em imaginar que está tudo bem. Não queremos ouvir aquela vozinha que nós temos dentro da gente, que se chama consciência, a nos falar sobre o que fizemos. E às vezes nós deixamos passar um dia, 2, uma semana, um mês, insistindo conosco mesmo que nós não fizemos nada de errado. Até o dia em que algo acontece na nossa vida, em que a gente cai em si, que a gente consegue enxergar exatamente aquilo que a gente estava procurando não enxergar, aquilo que a gente não estava querendo ver ou não estava querendo encarar. Esse momento é o momento do arrependimento. Então, o arrependimento o que é? É a voz da nossa consciência quando ela é ouvida por nós, quando a gente realmente se abre para a voz da nossa consciência.
Allan Kardec fez aquela pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos responderam de uma forma bem curta: na consciência. Ou seja, as leis de Deus estão escritas na consciência. Quer dizer que todos nós carregamos as leis de Deus conosco. E todo desvio que a gente tem das leis de Deus é quando a gente se afasta dela. Muitas vezes a gente passa por esse momento que nós mencionamos de não querer perceber que nós nos afastamos, mas chega uma determinada hora que a gente fica frente a frente com o nosso próprio ato. Pode ser ainda encarnado ou depois de desencarnado, não sabemos em que momento isso vai acontecer. Quanto mais consciente ficamos, quanto mais nós procuramos nos enxergar e nos percebermos, melhor para nós. Porque quando percebemos que nos distanciamos da lei, ou seja, que nós cometemos uma falta, melhor para nós nos reabilitarmos logo. E o arrependimento é o início de tudo, é o pontapé inicial. É ele que vai nos ajudar a recuperarmos a nossa condição de harmonia com as leis de Deus. Porque o arrependimento só vai aparecer quando nós nos desarmonizarmos com essa lei. Ou seja, quando pisarmos na bola, cometermos um erro, fazermos a alguém algo que a gente não gostaria de que aquilo acontecesse conosco. Ou seja, quando a gente, na linguagem bíblica, quando a gente peca. E era o que João utilizava naquele período. Arrependei-vos, arrependei dos vossos pecados. O reino dos céus é chegado. Ou seja, Jesus estava chegando, trazendo a boa nova. E na boa nova, Jesus estava trazendo essas leis de Deus que os espíritos falam a Kardec, estão escritas na consciência. Jesus veio nos revelar, nos ensinar a enxergá-las, a compreendê-las e a vivenciá-las. Ele veio colocá-las na prática. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei. Ele falava da lei de Moisés, que o povo judeu tinha ali a forma de cultuar, de vivenciar. Seguem, né, a Torá, a lei que Moisés escreve ali, e quando Jesus aparece, os judeus começam a indagar se ele veio destruir a lei, porque ele começa a falar uma porção de coisa, e muitas vezes ia contra determinados costumes. E Jesus fala assim: não, eu não vim destruir a lei. Jesus falava da lei de Deus. A interpretação nossa, humana, equivocada, é claro que Jesus iria corrigir. E era o que ele estava fazendo. Aquilo que na lei tinha a má interpretação da sua aplicação, Jesus a corrigia. Jesus mostrava como é que nós estávamos equivocados na prática daquela lei que estava escrita na Torá. E ele falou assim: não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Eu vim para poder passar para vocês. Ou seja, Jesus veio para poder transmitir essa lei, nos ensinar a lei de Deus. E ele coloca como a base principal dessa lei o amor. Ou seja, ele não se cansava de nos ensinar a respeito do amor, de nós nos amarmos uns aos outros. Ele coloca, quando é questionado pelos judeus da época, qual é o maior mandamento da lei, ele resume, então, a lei dizendo que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Fazendo a da lei do amor a lei de Deus. Mostrando que essa lei, ela tem em si, carregada nela, ela reúne nela tudo o que a lei de Deus é para nós. Nós vamos encontrar a raiz de todos os ensinamentos dele nessa lei de amor. Todos estes ensinamentos crescem a partir daí. E ele revelou, e ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, aquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, onde Jesus, reunido com o povo, começa, então, a passar vários ensinamentos, onde ele inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E ele vai dizendo todas as bem-aventuranças, e depois ele vai emendando em cada um dos ensinamentos de perdão, de caridade, de indulgência, de fazermos aos outros o que queremos para nós, de não fazermos a ninguém o que nós não queremos, para que a gente, do nosso olho, do argueiro no olho, da gente não ficar vendo o defeito dos outros, e da gente primeiro conseguir enxergar a nós mesmos, para que a nossa medida seja uma medida justa. E ele vai colocando tudo. E no final, que já está no capítulo 7, começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 de Mateus, e no capítulo 7, quando ele está finalizando todos estes ensinamentos, e abrimos um parêntese para poder a gente analisar a obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que a espiritualidade amiga, junto com Allan Kardec, codifica o Evangelho segundo o Espiritismo, com base no Sermão da Montanha. Os ensinamentos principais, os capítulos do Evangelho, são retirados das passagens do Sermão da Montanha. E ali, no final, quando ele está terminando este sermão, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e que as colocam em prática, pode ser comparado a um homem que é sensato, que quando vai construir uma casa, constrói essa casa sobre uma rocha, que é uma base sólida. Porque quando vier os ventos e soprarem contra a casa, quando a tempestade vier, as chuvas caírem e transbordarem as águas do rio contra essa casa, ela vai se manter de pé, mesmo diante dessas turbulências. E aqueles que ouviram estas minhas palavras, mas que não as colocarem em prática, podem ser consideradas como pessoas insensatas, que quando vão construir a casa, constroem a casa sobre a areia, que é uma base frágil. Então, quando vier a tempestade, que as chuvas caírem, os rios transbordarem, os ventos soprarem com toda a força contra essa casa, ela não vai resistir. E grande será a sua ruína. Então, Jesus termina o Sermão da Montanha desta forma. Depois que ele passa os ensinamentos, em que nós podemos traduzi-los como sendo essas leis de Deus, que a espiritualidade amiga responde a Kardec, estão escritas na nossa consciência. E aí Jesus nos chama a atenção no finalzinho para a prática destas leis, que se nós ouvirmos, aprendermos estas leis e colocarmos estas leis na prática, nós seremos como casas construídas sobre a rocha. A nossa vida terá uma base sólida, porque Jesus nessa hora não fala assim, se vier a tempestade, que poderia ser uma boa, né? Mas ele fala quando, ou seja, dizendo, a tempestade vai vir, a gente só não sabe em que hora que ela vai aparecer, porque o se é uma condição, pode aparecer ou não aparecer. O quando quer dizer, vai aparecer, não existe condição para ela não vir. A questão toda é só de tempo, se ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, Jesus fala, quando a tempestade vier contra a gente, que são as dores, os sofrimentos, as provações que nós passamos aqui no corpo de carne, na nossa vida terrena, como encarnados, quando essas provações chegarem, quando estivermos praticando estas leis, seremos comparados a essa casa que foi construída sobre a rocha. Nós estaremos nesta condição, que apesar de sermos atingidos, machucados, avariados, passarmos pelos problemas e por estes sofrimentos e nos sentirmos bem frágeis diante dessas situações, nós conseguiremos nos manter firmes e fortes. Atravessaremos as turbulências da vida, nós conseguiremos resisti-las pela prática destes ensinamentos que ele nos trouxe. E ele nos fala o contrário também, caso a gente não tenha isso em prática como o centro dos nossos objetivos de vida, quando nós não praticamos estas leis e somos surpreendidos pelas provações da vida, eis que estas provações elas acabam por nos derrubar e chegamos ao fundo do poço.
Chegamos a uma condição em que nós falimos, que muitas vezes nós tombamos. E nas palavras de Jesus, e grande é a nossa ruína, diante das faltas, ou dessa falta de nós não termos assimilado as leis e as colocado na prática. Quando nós estamos nessa condição, e isso foi colocado ainda por muitos e muitos anos na história do cristianismo, quando a gente passava por isso, que nós tombávamos pelos nossos erros e pelas nossas imprevidências, nós éramos condenados a penas eternas, irremissíveis. E quando o arrependimento chegava, não tinha uma esperança de nós nos reabilitarmos. Não tinha esperança de nós querermos começar de novo. Quando nós tombávamos, nós éramos colocados como irrecuperáveis, que nós não tínhamos chance de nos refazermos. O arrependimento, quando surgia dentro de nós, não vinha com a luz da esperança. Ele vinha sufocado pelos interesses das trevas, fazendo com que a gente se tornasse pessoas menores, diminuídas, sufocadas, massacradas. E as palavras de Jesus neste período se perdeu. Porém, o tempo passou, e apesar de termos atravessado um período negro de dificuldade na nossa história humana, eis que estes ensinamentos foram resgatados e trazidos novamente ao seu real entendimento. Porque quando nós tombamos, quando nós caímos, a mensagem de Jesus é a seguinte: narra Jesus que um pai de família tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou para ele e falou assim: pai, eu gostaria de pedir ao Senhor a minha parte da herança, com o Senhor em vida mesmo. Não quero esperar o Senhor morrer para poder pegar aquilo que me pertence como seu herdeiro. O Senhor poderia me dar? E o pai, achando aquela situação interessante, dividiu os seus bens e entregou ao filho mais novo a parte que lhe competia. O filho pegou o seu dinheiro, pegou a sua parte da herança e saiu pelo mundo, gastando do jeito que gostaria. Participou das suas festas, dos seus prazeres, do jeito que lhe aprouve gastar a sua fortuna, a sua pequena fortuna, ele fez. Até que uma hora o dinheiro acabou. Ele foi totalmente imprevidente, gastando tudo sem pensar no dia de amanhã. Não imaginou que necessitaria de um trabalho, de uma forma de se manter, e que poderia, de uma hora para outra, ficar sem aquilo que lhe dava o sustento. E foi o que aconteceu com ele. Gastando tudo que tinha, chegou a uma condição de miséria, ao ponto de não ter o que vestir ou o que comer. Foi então que narra Jesus na parábola que alguém lhe deu uma oportunidade de cuidar de porcos e disputar com os porcos o alimento de cada dia. E o filho daquele homem rico, ao cuidar daqueles porcos, se via ali comendo a comida junto com os porcos, daquilo que sobrava da comida da mesa das outras pessoas. E ele se lembrava lá da casa do pai, que os funcionários, os servos, os servidores da casa do seu pai, eles não tinham a condição de riqueza, mas eles comiam muito bem. Eles cuidavam dos porcos, mas a comida que os servidores da casa do pai dele recebiam não era a mesma dos porcos, igual a ele que ele estava tendo ali naquele lugar, por misericórdia alheia, por ele ter se colocado naquela condição. Jesus então fala que o filho, se lembrando da casa do pai, envergonhado, eis que surge o arrependimento, acompanhado da vergonha de ter errado, de ter pisado na bola. E ele se lembrava da casa do pai e pensava assim: poxa, bem que eu podia voltar e pedir ao meu pai um emprego. Eu sei que eu já não sou mais digno de voltar como filho dele, mas se ele me aceitar como um funcionário para poder trabalhar e receber a comida digna, um pão digno, e com este pensamento, o filho tomou a decisão de voltar para a casa do pai dele.
E no caminho ele pensava, eu não sou digno de ser chamado de filho. É isso que eu vou falar para o meu pai. Mas, pai, por misericórdia, me aceita como um servo seu. E quando ele se aproxima da casa do pai com este pensamento, para retornar não na condição de filho, Jesus conta que aquele filho tem uma surpresa. Que na sua direção vem o pai correndo, de braços abertos e gritando para os servos da casa: venham todos, você vai lá matar um boi para poder fazer uma festa, porque o meu filho está de volta, e você me traz roupas limpas, porque o meu filho está voltando para casa, e você vai buscar o anel, porque o anel representava que ele estava aceitando o filho na condição de filho. O anel representava que ele não estava aceitando o filho como outro qualquer, que ele não aceitava o filho como servo ou como quem quer que fosse. Era o filho dele que estava voltando. E o filho, então, é surpreendido por esta alegria que Jesus narra quando o pai vê o filho perdido, que esbanjou toda a sua riqueza, que gastou tudo, que desperdiçou tudo, e aí agora ele está ali arrependido, de volta à casa do seu pai. Assim também é conosco. Nós pisamos na bola. E aquilo que foi ensinado durante o período das trevas na nossa história da humanidade se perde para que nos dias de hoje nós tenhamos já o esclarecimento da real mensagem de Jesus para nós. Que o arrependimento, ele vem de mãos dadas com a esperança. Que cada filho, que cada um de nós que se arrepende, é uma alegria no reino dos céus. É uma alegria dos nossos irmãos maiores que nos acompanham os passos vacilantes aqui na terra. Daqueles que nos observam, aqueles que trabalham no anonimato para que a gente consiga vencer as nossas falhas, os nossos erros. E o arrependimento, então, vai nos ajudar a nos reabilitarmos, a deixarmos o caminho errado que tomamos, as más escolhas que fizemos, para voltarmos para o caminho do bem, para estarmos em harmonia com as leis de Deus, para começarmos uma nova caminhada, como nas palavras de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Porque o arrependimento, ele nos dá esta oportunidade. O arrependimento traz a luz da esperança dentro do nosso coração. Mas a escolha permanece em nossas mãos. De nós seguirmos em frente com a luz do arrependimento e trilharmos o caminho da reparação. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo de número 7, que se chama O Código Penal da Vida Futura, ele escreve vários quesitos relacionados ao Código Penal das leis divinas. Como é que funciona a justiça divina? E tem um item que é o item 16, dessa parte, o Código Penal da Vida Futura, em que Allan Kardec coloca que existem 3 condições básicas para nós nos reabilitarmos perante as faltas que nós cometemos. Que a primeira delas é o arrependimento. A segunda é a expiação. E a terceira é a reparação. Arrepender, expiar e reparar. Então, discutimos com alguém, brigamos, fomos embora, deixamos aquele ambiente e não ficou nada resolvido. Então, a gente vai para casa com aquele pensamento, puxa vida, não devia ter brigado. Então, começa a brotar em nós o arrependimento. Não devia ter falado isso, não deveria ter falado aquilo. E o arrependimento vai, então, tomando conta do nosso coração. É a voz da consciência que começa a falar. E nós vamos dando a oportunidade de que ela fale mesmo. Ela precisa falar, precisa ficar claro. E aí é acionada a segunda palavra, a expiação. Começamos a sofrer o mal que nós fizemos ao outro.
esse mal começa a nos incomodar. Começamos a ficar incomodados. É a expiação. E a expiação tem a duração da nossa decisão de querermos consertar, reparar. Enquanto nós não tomarmos a decisão de consertarmos aquilo que nós fizemos de errado, a expiação que acompanha esse processo, ela permanece. A partir do momento em que nós começamos a reparação, ela já não tem mais a necessidade de agir em nós. O processo mesmo de reparação já vai nos trazendo a felicidade de reencontrarmos o caminho do bem que nós estamos fazendo. Então, aí a reparação quer dizer, é a atitude nossa de consertarmos a situação. E essa reparação é que realmente vai fazer com que o processo se complete na remissão das nossas faltas. O arrependimento começa, a expiação surge para fazer com que a gente haja, e a ação de consertar, ou seja, quando saímos do caminho do mal e vamos para o caminho do bem, nós realmente estamos reparando e consertando a falta que nós cometemos. Então, o arrependimento, ela é a porta que vai nos auxiliar a entrar no caminho do bem novamente, de nos recuperarmos, de nos refazermos, como o filho pródigo da parábola de Jesus, que na condição de ter chegado ao fundo do poço, pensando já não mais ser digno de ser chamado de filho, volta para a casa do pai, arrependido do que fez, querendo consertar aquela situação. E ali o pai lhe abre as portas. E isso me faz lembrar de 2 apóstolos de Jesus, Judas Iscariotes e Simão Pedro. 2 dos 12 apóstolos que estiveram ali junto com Jesus durante o período que Jesus esteve trazendo a boa nova, que participaram com ele, com Jesus, dos ensinamentos, que viram, foram testemunhas dos milagres, dos ensinamentos, dos sermões, das curas, de tudo aquilo que Jesus realizou. Todos esses 12 estiveram próximos a Jesus, participando com Jesus do processo. E quando chegou a hora da crucificação de Jesus, Judas Iscariotes e Simão Pedro tiveram, cada um deles, momentos difíceis relacionados à crucificação. Judas foi aquele que traiu a Jesus. No momento da ceia, Jesus fala assim para Judas, para que ele fosse fazer o que ele estava pensando em fazer. Eu, particularmente, imagino que Judas, vendo tudo que Jesus fez, gostaria de acelerar o processo do reino dos céus aqui na terra, imaginando que o que ele estava fazendo era uma coisa boa. Que quando o soldado chegasse, ou quem quer que seja, chegasse até Jesus, depois de Judas ter visto Jesus ressuscitar Lázaro, alguém que tinha morrido e voltar à vida, ele imaginou, quando alguém chegar aqui, Jesus vai estalar os dedos e vai fazer aqui uma revolução. Essa é a minha ideia do pensamento de Judas, quando a gente vê na Bíblia o relato da sua traição. Eu não imagino que ele queria o mal de Jesus. Eu imagino que ele interpretou mal o que Jesus estava falando. E equivocado na sua interpretação, e aí chama nossa atenção para todos nós, para que a gente fique alerta, para que a gente vigie nas interpretações que nós fazemos das Escrituras, dos ensinamentos de Jesus. Porque nós podemos estar errados sem nos apercebermos. E o que eu penso aconteceu com Judas. E aí, acontece a traição, Jesus é preso, Judas, não esperando aquele fato, ele esperava, creio eu, numa revolução, não suporta o peso do que ele fez, da sua falta, e comete o suicídio. E nós vamos lá naquele final do Sermão da Montanha, onde Jesus fala, aqueles que ouvem as minhas palavras, que não as colocam em prática, grande será a sua ruína. Então, quando nós não colocamos estes ensinamentos,
fica então o exemplo de Judas para que a gente pense. Porque nós participamos dos trabalhos, das atividades do Centro Espírita. Lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Participamos das mensagens que os bons espíritos nos trazem. Fazemos as leituras, fazemos as palestras, participamos da escola de estudos, participamos dos trabalhos de assistência. Estamos como Judas. Podemos estar nesse trabalho do lado de Jesus, e se nós estivermos equivocados em nossas interpretações, nós podemos cair como ele caiu. Grande foi a sua ruína. Ele tropeçou. E é para nós este alerta. Porque nós que vivenciamos essa revelação, que é a doutrina espírita, tão esclarecedora e tão consoladora, nós precisamos compreendê-la no seu verdadeiro sentido e colocá-la em prática. E aí aproveitamos a leitura do início de Emmanuel em Fonte Viva, que apesar de nós termos todas as condições de estarmos situados em locais que vão nos trazer as leis de Deus, que vão nos ensinar aquilo que Jesus ensinou, que vão nos relembrar, nos exemplificar, para que a gente promova o bem, para que a gente espalhe o bem onde nós estivermos, para que a gente não deixe de estudar, de aprender, de nos esclarecer, de trocarmos ideias, de participarmos das nossas reuniões, dos nossos encontros, a fim de irmos nos iluminando. À medida que a gente vai bebendo dessa fonte de água cristalina que os bons espíritos nos trazem, vai nos ajudando a nos libertarmos das nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui na Terra para aprendermos uns com os outros. Estamos nas mesmas condições. Tropeçamos, falimos, nós também erramos. A questão toda não é que nós seremos perfeitos neste momento de agora, mas nos esforçarmos. Allan Kardec escreve no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, para ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Não reconhece o verdadeiro espírita por ser perfeito, mas pelo esforço de querer ser perfeito, pelo esforço que a gente faz de se melhorar. Mas a gente ainda tem as nossas imperfeições, aprender a conviver com elas, aprender a lidar com quando a gente erra. E aí vem o arrependimento para nos ajudar, para nos lembrar que nós temos uma lei perfeita que nos rege e que se nós desviamos dessa lei, necessário é, para a nossa própria felicidade, retornarmos para o bom caminho. Judas tropeçou e deixou para nós um alerta, todos nós, de pensarmos, ele esteve com Jesus, ao lado de Jesus o tempo todo e tropeçou. Nós estamos com a doutrina espírita, participando dos estudos e dos trabalhos, tenhamos a humildade de vigiar e orar, pedindo sempre a Deus que nos ajude a nos melhorarmos sempre, a fim de nós não tropeçarmos, a fim da gente conseguir suportar as tramas da vida, as provações da vida, os erros que a gente possa vir a cometer. E o outro apóstolo é o apóstolo Simão Pedro, que na hora também da ceia, que Jesus falava que iria ficar sozinho, Simão Pedro falou assim, eu não, Senhor, eu não vou te abandonar de forma alguma. E Jesus lhe fala, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus é preso, Simão está lá, com a espada na mão, ele se lembra que ele não ia abandonar Jesus, pega a espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. E aí Jesus falou assim, não, a gente não veio aqui para agredir. A palavra de Deus não é a da violência. E aí Jesus é levado e Simão Pedro fica ali sem ação. Mas ele se lembra de que ele prometeu para Jesus que ele não abandonaria Jesus. Então, ele vai acompanhando. Jesus é levado até onde está o sumo sacerdote. Pedro dá um jeito de entrar no local, mas aí ele não contava que naquele local não era o mesmo local que ele estava convivendo em harmonia com Jesus e os outros apóstolos. Era um local hostil para ele, onde todos ali queriam
prender Jesus, queriam o mal de Jesus e de todos aqueles que estavam acompanhando. E eles tinham o poder para isso. Então, quando Pedro entra e ele sente, eu acho que o peso daquele momento, alguém fala assim: ei, mas você não é apóstolo desse Jesus? E Pedro fala assim: eu não. E ele nega que é apóstolo de Jesus. Sai daquele ali, vai para uma outra roda, e aí vem uma serva e fala assim para ele: ei, eu te conheço, você é apóstolo de Jesus. Eu? Apóstolo de Jesus? Eu não. Sai dali, alguém vê ele e fala assim: olha ali, aquele ali é apóstolo de Jesus. Jesus fala assim, e Pedro fala assim: eu não. E quando Pedro fala eu não pela terceira vez, ele escuta o galo cantar. E aí ele sai daquele ambiente, e eu fico imaginando o remorso que ficou dele ter negado a Jesus. Jesus o avisou, o advertiu que aconteceria. E aconteceu. Daquele momento em diante, Pedro não teve mais a oportunidade de falar com Jesus. No outro dia, Jesus é levado a julgamento, ele é condenado, e ele caminha com a cruz, é crucificado. Os apóstolos não estão ali, todos eles ficam à espreita, com medo de serem identificados. Jesus é crucificado, e na crucificação, Pedro deve imaginar assim: pronto, agora ele morreu, e eu neguei o meu amigo, e eu não consegui consertar as coisas com ele, e o peso que deve ter ficado ali na sua consciência, assim como o de Judas. Porém, Pedro também sabia das mesmas mensagens de Jesus. Pedro, dentro dele, já estava mais fortalecido nas leis de Deus. Então, foi aquilo que aconteceu no final do Sermão da Montanha também para Pedro. Quando a tempestade vier, quando chegar o momento da tribulação, que esses momentos chegam nas nossas vidas, então Pedro passou pela sua tribulação, quando ele negou a Jesus e não teve a oportunidade sequer de pedir desculpa. E ali Jesus é crucificado. Narra lá o Evangelho que quando Maria Madalena chega para os apóstolos e fala que Jesus ressuscitou, que ele estava vivo, Pedro sai correndo, e João também. E eu fico imaginando a alegria de Pedro, que Jesus estava vivo. Diz lá na narrativa que João chega primeiro, porque era jovem, e Pedro era mais velho, não conseguia correr tão rápido. Mas se ele conseguisse, ele tinha ganhado de João para poder rever Jesus, porque na consciência lhe pesava a falta cometida. Jesus, depois da sua ressurreição, já não se apresenta mais no corpo de carne como antes. Narra o Evangelho das suas aparições. E no momento final, quando Jesus estava para subir, percebendo o que inquietava o coração de Pedro, ele se aproxima de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E por uma segunda vez, Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. E por 3 vezes, Jesus lhe deu a oportunidade de dizer que o amava, porque Jesus sabia que ele o amava, que ele era frágil, porque ele é um ser humano como nós. Porque são os nossos momentos de fragilidade. E é assim que Jesus nos trata, quando a luz do arrependimento acende dentro de nós, da nossa consciência. Ela está dizendo, Jesus está nos chamando, nos perguntando se nós o amamos, dando-nos a oportunidade de nós repararmos, consertarmos os atos errados que fizemos. Jesus não nos escolheu por sermos todos certinhos. Pelo contrário, pelas nossas falhas, pelos nossos problemas, a sua mão veio na nossa direção para nos resgatar.
lá do fundo do poço, como o filho pródigo, lá onde nós fomos parar. E a alegria que é no reino dos céus quando nós saímos do buraco e fomos ao encontro de Jesus. E hoje nós nos reunimos no Centro Espírita para estudar o seu evangelho, fazer com que esse evangelho nos ajude a fazer com que essa luz do arrependimento fique acesa sempre no nosso coração, para que os nossos desvios de cada dia rapidamente sejam consertados, a fim de que a gente não se distancie destes caminhos, do caminho que nos conduz até Deus, desse caminho que se chama do bem, que a gente não se distancie dele. Então, Jesus nos convida a nos mantermos sempre com essa luz acesa no nosso coração, que se chama arrepender-se, porque o reino dele, de Jesus, é chegado. E é essa a nossa mensagem da noite de hoje, que o arrependimento nos ajude. Se nós tivermos errado, tropeçado, e a nossa consciência quiser falar conosco, vamos deixar ela falar. Vamos dar ouvidos, porque ela nos quer o bem, ela nos quer bem, quer que a gente seja feliz. E a nossa felicidade está exatamente em deixarmos o caminho do mal que fizemos ou do bem que deixamos de fazer para fazermos o bem que estiver ao nosso alcance. Que o Senhor Jesus nos abençoe sempre, que Ele nos dê muita luz, que possamos dividir essa luz com todos os nossos irmãos, da carne, fora da carne, aqueles que estão precisando de nossas orações, que possam receber a nossa união de coração, dos nossos bons sentimentos. Que Jesus nos abençoe, que Ele ilumine todos nós e que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos, muita paz para todos nós. Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite, Leni. Tudo bem? Tudo. Eu só queria lembrar que no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, segunda parte, tem lá os criminosos arrependidos, né? Então, depoimentos de vários criminosos arrependidos. Aí isso vale como lição para nós, não pelos crimes quais eles cometeram, mas por aqueles deslizes que às vezes nós cometemos. Que, segundo a Joana de Ângeles, e você já repetiu aí muitas vezes, o arrependimento só surge quando a gente toma consciência do erro, né? Quando ele fala, quando ele desperta dentro de nós e nos chama a atenção. Então, o arrependimento é uma atitude que deve ser pura, simples e verdadeira, né? É uma ação de dentro para fora, para que tenha consistência e que não seja assim, uma coisa abrupta, uma coisa passageira e às vezes levada assim pelo impulso, não é verdade? Então, os espíritos arrependidos ali, eles falam com o coração, eles choram e todos eles, todos, pedem preces, pedem oração. Então, que a gente possa também saber pedir, né? Prece para o nosso arrependimento, para nos fortalecer e mantermos com essa atitude de consciência desperta, né? Muito bem, Leni. Gostei muito da sua colocação. Boa noite, Aristides. Um abraço, amigo. É uma dúvida muito simples aqui, rapidinha. Alexandre, quando se fala em arrependimento, o simples fato do espírito se arrepender já tem aí também uma base de humildade para reconhecer que ele esteve errado, que pisou na bola, como você falou? Quando a gente arrepende, até a Leni falou e eu reforço, quando a gente toma consciência. E essa consciência, ela só aparece através da humildade. Pois o orgulho, ele é um tampão que a gente coloca para não enxergar. E aí nos impede
de tomarmos essa consciência. Quanto mais orgulho, menos condições de percebermos, de nós nos conscientizarmos que nós erramos. Quanto mais humildade, mais claro fica, mais consciente nós ficamos quando nós deslizamos.